Questão 157. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Assim, um pé em polegada equivale a... Você pode reorganizar pelos dados da tabela. Você tem que uma jarda são 3 pés. E uma jarda também é 0,9144 metros. Então você pode dizer que aqui é o dado que ele já dá, polegada igual a 2,54 centímetros, que é 2,54 vezes 10 a menos 2 metros, transformando para metro. E 3 pés, já que uma jarda são 3 pés e uma jarda também são 0,9144 metros, 3 pés correspondem a 0,9144 metros. Com isso você pode achar o valor de um pé em polegadas, simplesmente fazendo uma regrinha de 3 e resolvendo esse valor, você vai encontrar que são 12,0000 polegadas, que é a resposta D. Questão 158. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Então ele diz que nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. E a gente sabe que o índice vai de 0 a 1. Então se ele nem zerou nem atingiu o valor máximo que é 1, a gente sabe então que o x é maior que 0 e menor que 1. Agora, para valor entre 0 e 1, a gente tem que olhar o comportamento da exponenciação. Entre 0 e 1, quando você leva um valor a uma potência inteira, você vai diminuir o valor em relação ao valor inicial. Por exemplo, 0,5 ao quadrado é igual a 0,25, que é menor que 0,5. Já quando levamos a potência para frações entre 0 e 1, como raiz quadrada, que é 1/2, elevar a 1/2, raiz cúbica elevar a 1/3, você vai aumentar o valor. Como exemplo disso, a gente pode inverter o exemplo anterior. 0,25 elevado a 1/2, ou seja, raiz de 0,25, é igual a 0,5, que é maior que 0,25. Do mesmo modo, quanto maior a potência que eu elevar, 0,5 ao cubo, a quarta, eu vou sempre obter valores ainda menores. E as raízes também. Se eu tirar a raiz cúbica, eu vou ter maior do que a raiz quadrada. Sabendo disso, então, a gente pode ordenar esses valores de DH dados. E aí a gente vai encontrar que o país que tem o maior IDH é o terceiro, que tem o IDH raiz cúbica de x, ou x elevado a 1/3. Portanto, a resposta é o item C. Questão 159. Um mestre de obra deseja fazer uma laje com espessura de 5 cm utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Bem, há várias formas de calcular esse volume de concreto necessário. Eu escolhi dividir a figura em retângulos, e depois multiplicar pela espessura. E escolhi esses retângulos mostrados. Pelas informações da figura, a gente sabe que essas alturas que eu marquei são 8 metros e 7 metros. Daí a gente vai calcular o volume, somando essas três áreas e multiplicando pela espessura de 5 centímetros. Então, aplicando a fórmula, a gente obtém isso, transformando 5 centímetros para 0,05 metros. E a gente obtém que V igual a 5 metros cúbicos. Então, analisando os itens, a gente vê que a melhor opção é simplesmente usar um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Que a gente já leva toda a carga.
que é o item C. Questão 160. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então a gente precisa encontrar a fórmula da concentração. Ele diz que a concentração é a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue, que representa 8% da massa corporal M, ou seja, 0,08 de M. Então, o valor da concentração, simplesmente usando essas informações que ele deu, é C é igual a Q dividido pelo volume de sangue, que é Q sobre 0,08 M. De acordo com a Associação Médica Americana, essa concentração não pode passar de 0,4 grama por litro de sangue. Ou seja, se C tem que ser maior que 0,4, a gente tem que Q dividido por 0,08 M maior que 0,4. Portanto, a resposta correta é o item E. Questão 161. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que vem de ori, dobrar, e kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, pegando a figura aqui, ampliando, o que a gente tem já de informação? Esse comprimento AD, se você for olhar, inicialmente era um retângulo. Então, esse AD tem a mesma altura que BC, 12 centímetros, porque era um retângulo, ela só fez dobrar, e aí fica mais claro botando a projeção. Então, a gente já tem uma informação, né? E a gente quer o AE. Então, a gente só precisa agora do DE. Mas se você for olhar o DE, você sabe que o de cima é 18 centímetros, AB, e o EC é 12 centímetros. Então, naturalmente, o DE é 18 menos 12 centímetros, que é igual a 6 centímetros. Portanto, o AE você pode resolver, já que sabendo o comprimento de AD e o DE. Resolvendo, fazendo as contas, né, substituindo os valores na relação, a gente encontra que AE é igual a 6 raiz de 5 centímetros. O item correto é o D. Questão 162. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Aí você tem a média, a mediana e a moda. Então, para exemplificar aqui como é que funcionam essas três informações, eu criei esse exemplo aqui de essa sequência de termos. A primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a mediana e a moda é ordenar os termos. Então, a gente, ordenando, a gente ficaria com essa sequência. Para calcular a média, você simplesmente soma os termos, né, todos, e divide pelo número de termos. No caso aqui a gente tem 7, a gente teria uma média, por causa dos contos, 60. Já para a mediana, ela vai ser justamente o termo que divide, no caso aqui a gente tem um número ímpar de elementos, 7, ela vai ser justamente um termo desse conjunto de números que separa a metade dos maiores e as metades dos menores. Nesse caso, a nossa mediana é 60. Coincidentemente, ela está igual à média, mas nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, quase sempre a mediana vai ser diferente da média de uma distribuição.
Se você tivesse um número par de elementos, no caso, por exemplo, se eu criasse um exemplo onde não tivesse esse elemento 60, ficasse só 10, 30, 40, 80, 100, 100, você teria 6 termos. A gente teria que, nesse caso, fazer uma média do terceiro termo com o quarto termo, que seria o 40 com 80. Coincidentemente, 40 mais 80 dividido para 2 também daria 60, mesmo que tivesse 6 termos. Nesse caso, a mediana não faria parte do conjunto de números que a gente... Já a moda, ela é o termo que repete mais. Então, nesse caso aqui, seria o 100. Agora, continuando o texto, né? Os alunos PJ-FM medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJ-FM jogaram, respectivamente. Então, ele afirma que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Então, se você tem o grupo do futebol N pessoas, você vai ter no grupo do basquete N mais 1. Portanto, o total de pessoas nessa turma escolar é 2N mais 1. 2N mais 1, como é a soma de um número par, 2N mais 1, é sempre um número ímpar. Se você pensar como é que é separado os grupos, é de maneira idêntica como é feita a mediana. O grupo do basquete são os jogadores mais altos. E o grupo do futebol os mais baixos, a metade mais baixa. A mediana é justamente o que separa esses valores. Então você tem que a mediana, no exemplo, é 1,67 m. E o aluno F, que tem esse valor, né? PJFM, o aluno F tem 1,67 m. E ele tem informação que ele diz aqui. PJFM, essas alturas elas não são iguais a nenhum outro colega. Ou seja, a mediana ela é única aqui no caso, 1,67 m. Então, acima de 1,67 m, eu sei que está no grupo do basquete. Abaixo de 1,67 m, eu sei que são um grupo de futebol. Como você tem um jogador a mais de basquete, e a gente sabe que é ímpar, a mediana, ela, que é o valor F, que é o aluno F, também faz parte do grupo do basquete. É justamente esse 1 a mais da divisão dos grupos. Portanto, os alunos PJ, como são abaixo da mediana, estão no grupo do futebol. Já os alunos FM, como F é o próprio valor da mediana, e M é mais alto que a mediana, os dois também fazem parte, portanto, do grupo do basquete. Então, aqui no caso, a resposta é o item C. Futebol, futebol, basquete, basquete.